Nos recantos mais escuros, onde as sombras se entrelaçam com a névoa da madrugada, histórias que apenas nos atreveríamos a contar em sussurros ganham vida. Emergindo dos relatos mais inquietantes e enigmáticos, entre becos de pedra e casas como a sua, onde o cotidiano se mistura ao sobrenatural. Os animais que tanto amamos parecem carregar consigo segredos obscuros que desafiam a razão. Neste vídeo, te convido a mergulhar em um mundo onde um cão de aspecto macabro guarda em seus olhos um mistério tão profundo e sinistro que pode consumir a alma de quem se atrever a descobri-lo. Isso aconteceu há quase um ano. Na época, eu trabalhava como segurança em uma fábrica de enlatados, localizada em uma zona industrial próxima à minha cidade. Durante o expediente, quando havia pessoas trabalhando, o ambiente era tranquilo. Mas, quando o pessoal ia embora, o lugar mudava completamente. O clima dentro da fábrica tornava-se pesado. As vibrações pareciam opressivas. Em algumas noites, enquanto eu fazia as rondas pela fábrica, ouvia passos ecoando entre as máquinas. Parecia que alguém caminhava por lá, como se os trabalhadores ainda estivessem no local, mas isso acontecia sempre quando eu estava sozinho. Uma vez, durante a madrugada, ouvi claramente alguém chamando meu nome, bem próximo ao meu ouvido. Senti até o toque de um sopro frio acariciando minha orelha, mas continuei meu trabalho, apesar do medo. Naquela mesma noite, mais tarde, por volta das 2 da manhã, estava na cabine de segurança com meu colega. Estávamos quase dormindo quando ouvimos batidas na janela. Nos levantamos imediatamente, mas ao olhar para fora, não havia ninguém. Fomos verificar as câmeras de segurança, mas as gravações não mostraram ninguém se aproximando a noite inteira. O ambiente ali estava carregado e aquilo era só uma amostra do que estava por vir. Nas proximidades da fábrica, alguns cães de rua sempre apareciam à procura de comida. Alimentávamos 2 ou 3 regularmente, mas em uma tarde eles desapareceram e não voltaram mais. No lugar deles, um dálmata muito grande começou a rondar a área. O cão estava visivelmente desnutrido e desidratado. Então, começamos a alimentá-lo. Curiosamente, ele nunca latia, algo que só mais tarde percebi ser estranho. Gostei da ideia de adotá-lo para fazer companhia à minha cadela, Nina, uma mistura de labrador com husky. Ela tinha olhos azuis quase brancos e uma expressão sempre dócil. Decidi levar o dálmata para casa, imaginando que ele e Nina se dariam bem. No entanto, quando entrei em casa com um novo cachorro, Nina reagiu de forma inesperada. Em vez de latir ou pular de alegria, como era de se esperar, ela se virou, correu para dentro da casa e começou a chorar, apavorada. Achei aquilo estranho, mas ignorei. O dálmata era muito alto, impressionante para um cão comum. Nos dias que se seguiram, notei que ele tentava constantemente entrar na casa. Eu deixava Nina dentro de casa, acostumada a dormir conosco, e achava estranho a insistência do novo cão em querer entrar. Durante algumas noites, ouvi passos ao redor da casa, mas como o cão não latia, pensei que era apenas minha imaginação ou cansaço. Certa noite, deitamos para dormir. Cerca de 1 hora depois, comecei a ouvir claramente alguém tentando abrir a porta. Inicialmente, achei que estava sonhando, mas logo ouvi a porta se abrir e uma voz falar dentro da casa.
Finalmente consegui entrar. A voz era grave, estranha, definitivamente não parecia humana. Levantei imediatamente, peguei um facão que mantinha debaixo da cama e fui verificar. Minha esposa se levantou e, em silêncio, ligou para a emergência, pedindo uma patrulha. Fui avançando pela casa com cuidado, temendo que um ladrão tivesse invadido. No entanto, para minha surpresa, não encontrei um intruso, mas sim o dálmata. Ele estava sentado no sofá, olhando diretamente para onde eu estava. Seus olhos brilhavam na escuridão, mas algo naquele brilho começou a me assustar. Aqueles olhos deixaram de parecer os de um animal e se tornaram humanos. A sensação era de que o que estava me observando não era mais um cão, pelo menos não totalmente. Abaixei o facão e me aproximei para tirá-lo do sofá, mas algo estava muito errado. Não parecia certo. Minutos depois, a polícia chegou e eu expliquei o que havia acontecido. Eles verificaram a casa, o quintal e as redondezas, mas não encontraram nada. Uma policial que entrou para revisar o interior da casa me disse algo perturbador. Ela mencionou que, quando deu as costas ao animal no quintal, ouviu uma leve risada. Nervosa, saiu da casa, sugerindo que eu me livrasse do cão, pois ele parecia muito estranho. Contei essa história para minha irmã no dia seguinte, e ela me aconselhou a tomar cuidado. Ela disse que algo não estava certo, mesmo sem ter visto o animal. Dias depois, senti a necessidade de manter o cão amarrado, embora odiasse fazer isso. Queria proteger minha casa, mas também me sentia desconfortável com a presença dele. Certa noite, fui alimentar o cão. Coloquei a comida ao lado dele e, quando dei alguns passos de volta para a casa, ouvi novamente aquela voz inumana. Ela disse: "Ei, por que você não me deixa entrar? Vamos jantar juntos?" Virei para ver quem estava falando e me deparei com o dálmata em pé, nas patas traseiras, ereto como uma pessoa. Seus olhos estavam completamente humanos e ele me encarava com um sorriso terrivelmente grande. Naquele momento, soube que o que eu tinha levado para casa não era um cachorro. Perdi a voz por alguns segundos, incapaz de processar o que estava acontecendo. Entrei em casa gritando, pedindo para minha esposa ligar imediatamente para minha irmã, que morava a poucas casas de distância. Do lado de fora, ouvi a criatura rindo, uma risada que não consigo descrever, como se viesse diretamente do inferno. A criatura, com facilidade, arrancou a corrente com que estava presa e correu em direção à parte mais escura do quintal. Ela saltou o muro e desapareceu na noite. Até hoje, nunca ouvi falar de algo semelhante. Poucas pessoas vão acreditar nessa história, mas minha irmã, que acreditou, infelizmente faleceu há alguns meses. E não se esqueçam, não devemos temer a escuridão, mas sim o que está nela. Existem coisas como espíritos, sombras, e eu sei que o que aconteceu naquela noite foi real. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.